E também tem uma pessoa que para mim é muito, muito valorosa, tanto quanto a minha mãe, que é minha tia Fátima, que ela fala sobre o Monte Fuji da paisagem a 360 graus. Porque aquela montanha, que é considerada montanha sagrada para os japoneses, e os japoneses eles são shintoístas. Então é um misto de religião com filosofia, onde o primeiro pressuposto é que a natureza é a causa de tudo, como de fato é, Uhum. né? E então o Monte Fuji, você tem a perspectiva igual do quadro da Mona Lisa, onde quer que você olhe, você tem a mesma fotografia do quadro. E o quadro está te olhando, né? Ele te segue com os olhos. E o Monte Fuji, tanto que os japoneses falam, né? Fuji-san, a montanha sagrada, ele tem essa representatividade de dar essa visão a 360 graus de onde quer que você veja ele, né? De onde quer que você possa mirá-lo, ele tem sempre essa mesma fotografia. Um aspecto bastante curioso também é essa questão do Fuji. Por si só, você acabou de descrever muito bem, ele é representativo, de onde você está, você consegue observar, como se ele também estivesse te observando a todo o momento. Para quem vai ao Japão, bom, não apenas entre tantos pontos turísticos ou desafios pessoais, o Monte Fuji muitas vezes está presente. E no teu caso não foi diferente. Não foi diferente. E essa simbologia de subir o Monte Fuji também porque minha mãe adorava esse local, né? Ela faleceu em 2022, tinha o sonho de ir lá, mas não tinha coragem de entrar no avião, né? Então eu fui para, inclusive, como uma forma de homenageá-la, né? Pela sua passagem. E foram, João, 23 horas de subida e descida a menos 22 graus, sob a batuta do experiente, incrível e fantástico guia, o Marcel Cato. Um abraço, Marcel. Você que quer fazer o Monte Fuji, pode contar com os valorosos serviços dele, que o Marcel é um cara sensacional. Ele e o meu amigo Vinícius, lá de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. E subimos também com o Miguel, nosso amigo Guelmi, que é youtuber e também é um cara fantástico. Topou o desafio. E a Midori, que é uma querida amiga que nos pegou lá em Takayama, nos levou até lá. Então, assim, foi uma experiência de extrema exaustão, 23 horas subindo, temperaturas abaixo de 22 graus, tinha lugar que a neve estava a mais de 1 metro de altura. Você colocava ali aquele bastão de caminhada nórdica, né, os stickers, você colocava aquilo, às vezes você não sentia o chão, tinha que usar machadinha. E assim, nós fomos na época do inverno. Então agora não é o momento recomendado. A gente só foi porque foi com o guia, com o Marcel. Mas mesmo assim a dificuldade foi extrema, né? Então, quem tá indo no verão agora tá facinho, tá moleza, viu? Quero ver no inverno. 23 horas. Bom, dia e noite que se confundem, e acredito que a própria mente sabotadora, muitas vezes falando assim, não desiste, é mais fácil, o caminho de volta está mais perto do que chegar até o final. Como que foi trabalhar com isso internamente? Ou também você fez um treinamento mental para olhar o objetivo e falar, não, eu vou chegar lá. Eu acho que o senso de estar com o grupo é o mais importante. Que você fala assim, rapaz, se eu vou descer daqui agora sozinho, eu tô lascado. Se estão esses três aí, nós vamos junto até o topo ou não vamos, né? Mas realmente, João, a gente tem sim essa sensação de se perguntar, de esses pensamentos autossabotadores, de fato, eles fazem parte. Mas realmente isso é muito legal, porque toda vez que você faz essa expansão, que você está num local aberto, inclusive os filósofos antigos já faziam muitas caminhadas em locais abertos, justamente por essa perspectiva de expansão da mente, que você passa a pertencer ao local. E tem essa mística no Monte Fuji que você sente que você está pertencendo à montanha de fato. E aí você fala, bom, se eu faço parte disso, então não tem razão também para eu chegar até o topo, para eu chegar até onde é o objetivo. Mas que dá vontade de desistir várias vezes, dá. Mas aí que entra a questão importante. Você com guia preparado, o Marcel é um cara que tem mais de... Acho que agora deve ter 80 subidas já, né? O Vinícius tem mais de 10. Então, assim, são os caras que sabem o que fazem, né? Tanto que o Marcel ia à frente, ia eu e o Miguel, e o Vinícius ia na retaguarda para cuidar ali, né? Então, assim, mas a gente tá falando aqui, mas durante a caminhada você chega a espaçar um do outro 20 metros, 30, 100, mas você tá sempre vendo, né? E, claro, à noite... Vai com aquela corda lá? Não chega a ter chega a momentos de precisar corda, ir de não. corda. Não chega a ter momento de corda, não. Mas que tem momentos em que você tá do lado do penhasco, ali com a machadinha, e se você errar tchau, com certeza tem. Então,
Sim, tem um grande grau de perigo e por isso é importante estar com o equipamento certo e com a pessoa certa te guiando, né? E essa experiência de escalar o Fuji, ela foge das tradicionais porque não é ali o lugar, aquele ponto turístico que você vai puxar o celular, um iPhone e vai bater uma selfie, olha aqui onde eu tô. Não, você está Uhum. concentrado em absolutamente, o teu foco é em outra coisa total. Justamente. Inclusive, eu até filmei muito pouco, apesar de ter feito um vídeo a respeito. Por quê? Por várias questões. Primeira delas, que o telefone congelava com facilidade, estava ali menos 10, menos 12, chega com o vento até bater menos 22. E, para além disso, também o perigo, né? Pô, primeiro tem que estar vivo para estar filmando, né? Acho que, infelizmente, a gente tem visto algumas pessoas até falecendo. Vou lá tirar uma selfie na Pedra do Rio de Janeiro e em outros lugares, o pessoal morrendo para tirar uma foto. Então, assim, a gente acaba querendo documentar, não tem como. Em 2025 não tem como você dizer assim, eu vou, não vou tirar nenhuma foto, né? Quer dizer, quem consegue fazer isso, ó, zen budista, parabéns, tem meu respeito, mas eu não consigo. Então, assim, você tem que temperar sempre. Então, né, João, acima de tudo, e o primeiro ponto é guardar as energias, cara, porque cada respirada funda naquele ambiente de extrema dificuldade faz diferença. E outra, manter minha segurança, né? Então, isso em primeiro lugar. Aí, quando havia ali os momentos, inclusive o Marcel parava nos pontos específicos. Ó, pessoal, vamos fazer uma pausa aqui. Quando pausava, aí sim pegava o telefone, né? Mas tinha que. A gente tava com a segunda pele e com a calça mesmo para combater. Segunda, com a terceira, com a Exatamente. quarta. E aí o celular ficava encostado na coxa, porque senão ele congelava, né? Tinha que ficar encostado na pele ali para ele não congelar, porque congela com facilidade, né? Congela assim, não é que ele congela e vai jogar fora, né? Mas ele trava ali, né? Você não consegue usar, né? Você acha que, para quem nunca foi para o Japão, por exemplo, Uhum. né, é interessante fazer outros roteiros ou outras viagens até mais tradicionais, porém desafiadoras, em que você coloca o teu corpo à prova? Por exemplo, Caminho de Santiago de Compostela, Uhum. você fez. Caminha bastante, tem um outro significado, mas para que você, pelo menos, se prepare para aquele tipo de viagem que também vai exigir testar o seu corpo e a sua saúde física, para que você também esteja preparado, digamos, para dar aquele check num estágio um pouquinho mais avançado ou intermediário para avançado do que simplesmente, não, vou para o Japão tranquilo, vou lá escalar, vou para o Monte Fuji, um abraço e vai dar tudo certo. Não, tem que ter um preparo, né? Não, tem que ter o preparo. E outra, como eu falei, João, o Marcel já fez isso por mais de 80 É. vezes. Então a gente passava no local, tanto que a neve estava muito alta e em um determinado momento da noite começou o clima realmente, o vento ficar muito forte. Ele trocou a trilha na descida, na hora que a gente estava voltando. Falou, não, peraí. No meio do caminho ele falou, vamos por aqui, porque essa trilha a gente acabou ganhando provavelmente algumas centenas de metros, né? Então eu acho que assim, claro, foi uma prova intensa, de capacidade física, ter que estar com o cardio em dia, fazer academia, minimamente assim, né? Para você conseguir se aventurar nisso. É uma exaustão, mas sobretudo ir com alguém que tenha preparação, inclusive mental, para te orientar ali na hora, né? E isso que você falou, ele falava toda hora, falava, ó, você vai indo. Se você não aguentar mesmo, quiser desistir, desiste até o começo ali da trilha. Mas aí você já tá indo e fala, não, eu vim aqui e eu tava, até o japonês tem isso, né? Movido pelo propósito. A gente ouve essa palavra hoje, já tá até chato, tanto que a gente tá ouvindo na internet, propósito, né? Parece que virou caldo de galinha, né? Papo de coach, né? Papo de coaching e tal. Mas assim, pro japonês, Ikigai, que é o senso de propósito. Então, por que eu subi a montanha do Fuji? Para honrar a memória da minha mãe. Uhum. Né? Então, eu tinha uma homenagem para fazer para ela, que ela tinha desejo de ir lá. E esse objetivo específico de subir o Fuji com essa finalidade, esse motivo específico, foi o que me deu energia para conseguir chegar lá. Né? Então, se a gente tem um motivo, tem um porquê de fazer as coisas, né? Até essa é uma das filosofias japonesas, você acaba fazendo. Né? Mas se você não tiver um motivo só por, enfim, acho que só para testar a aptidão física, né? Mas é relativo, né? Porque se o cara quer testar a aptidão física dele e isso é um motivo para ele, tá tudo bem também, né?